Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu vou falar desse texto, mas por que eu vou falar desse texto? O primeiro sentimento é o sentimento de gratidão. E você vai entender que se você não tiver o primeiro sentimento, você não consegue o segundo, logo você não chega no terceiro. Ou seja, a sequência que eu vou estar ministrando dos sentimentos é a sequência que nós devemos observar na nossa vida. Então, o primeiro sentimento, diga assim, gratidão. Mas não é uma gratidão por um benefício. Não é uma gratidão por causa de razões humanitárias. Não é uma gratidão beneficente. Ora, Deus pode fazer tal coisa por mim, então vou ser grato a Deus. Sabe, não é por essas coisas. Não é por aquilo que nós podemos um dia, ou em algum momento, oferecer para Deus. Não é por isso. A gratidão que nós vamos ler que Paulo fala em Romanos capítulo 5 é exatamente essa. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos dado de presente. Porque nós ainda, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora o próximo final de semana é Páscoa, e tem alguns assuntos que brotam nesses dias. Comer peixe, né? É uns assuntos. É uma questão cultural, uma questão religiosa, isso não tem relação nenhuma com o povo cristão, com o povo evangélico. Vou usar esse termo assim. Surge aquela questão, mas que eu te confesso, por mais que a gente estude, a gente tenta entender um significado, mas é complicado, gente. Gente, 2 mais 2 nunca vai ser 5. Tem coisa que não cabe, né? Tem coisa que não cabe. Eu não vou defender o peixe, tá? Porque o peixe eu discordo plenamente da visão que traz isso. Mas tem um nexo dentro de uma ideia religiosa. Agora, ovo de Páscoa, gente, não tem nexo nenhum, essa é a realidade. Primeiro que o coelho não põe ovo, né? Então não é novidade para ninguém, né? Então assim, gente, mas são assuntos que surgem. E o outro assunto que surge também, e muitas vezes não na mesma intensidade, a não ser dentro sim do povo cristão evangélico, é a crucificação e a morte de Jesus e a ressurreição dele. Então, nesses dias, vai ser muito fácil falar desse assunto, mas deixa eu usar esse exemplo, desse primeiro sentimento, o sentimento de gratidão. São dias em que as pessoas estão sentindo de tudo, sente tudo. Nós estamos vivendo mais sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas há um sentimentalismo no mundo à flor da pele, por qualquer coisinha. Hoje, nem futebol se discute mais daquela forma inteligente, não, hoje tudo é uma guerra. Se você disser que você aprova o governo, vai ter o outro que vai dizer, não, eu não aprovo o governo, e vai ter briga. Por quê? Porque não se tem mais porque os ânimos estão na flor da pele. Ou seja, a flor da pele significa que, eu até busquei entender o que significa a flor da pele, mas significa o quê? Que as emoções saem do sentimento racional e vão completamente para a questão emocional, ou seja, perde a razão num raciocínio, num conceito de uma ideia. Mas deixa eu centralizar no sentimento de gratidão, que é o que nós devemos ter. Deixa eu dizer uma coisa, quando Paulo ele escreve aqui, ele fala assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Irmãos, ninguém aqui de nós merecia estar aqui. Ninguém de nós merecia ser curado, ser liberto. Ninguém de nós merecia paz dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Ninguém de nós merecíamos.
Eu contei hoje de manhã e repito hoje, o primeiro carro que eu fui comprar foi um Escort, fui tentar comprar um Escort. Não me lembro que ano era um Escort, se era 89, 92, mas era antigo, né? E quando eu fui na concessionária não, como é que fala o outro, o picareta? Quando eu fui comprar do termo picareta é até pejorativo, né? Mas quando eu fui comprar daquelas pessoas, mas sim, fui lá e escolhi o carro, eu olhei, poxa vida, eu não me lembro se o valor era 3 mil ou 5 mil. E eu pensei, eu precisava de um carro só para andar dentro da cidade, sabe aquela mentalidade? Eu só quero andar dentro da cidade. E eu peguei, olhei esse Escort, olhei o estofamento, tá bom, tá inteirinho. Aquele cheiro de cigarro dentro do carro, né? O carro antigo é brabo, né? E eu olhei, não, tá bom, eu vou dar uma volta, posso dar uma volta? Vamos dar uma volta. Gente, eu achei que tinha escolhido o meu carro certo. Eu achei que eu acertei na loteria, eu achei que, sabe, ou seja, só que aí me deu aquele clique, eu vou lá no Inácio, o Inácio é quem tem uma oficina ali perto do Nando, o Nando mora em cima, o Inácio mora na parte de baixo, e eu levei lá no Inácio, eu disse, Inácio, eu queria que tu desse uma olhada só no motor do carro, para assim, né, para me ver, porque eu quero comprar esse carro. Ele disse, não, tá, tudo bem, fui lá, esperei ali, e o vendedor na volta, só não pisa muito, e eu, como assim só não pisa muito? E aí o Inácio sentou no carro, ligou, irmãos, ele deu 3 pisadas no acelerador, 3, preteou a São Miguel, porque o carro estava apontado, preteou, e eu disse, meu Deus, não é a glória não, isso aqui não, sabe? E ele desligou o carro e disse assim, olha, tu quer comprar, tu compra, só que está completamente comprometido. O vendedor não, fuzilando ele com os olhos, né? O vendedor entrou no carro, ele não podia ter feito isso. Eu disse assim, não, eu vou dar mais uma pensada, né? Não comprei o Escort. Meu primeiro carro foi um Uno 91, vermelhinho. Vermelhinho não, diz o pessoal que ele tinha 5 cores, 5 tons de vermelho, né? Porque eu acho que bateram tanto no carro naquela época, que trocava e batia e pintava. E então ele tinha 5 tons. Mas tem coisas que, se olharmos assim, foi exatamente o que Jesus fez. Chegaram para mostrar o carro, coração totalmente podre, Jesus pisava no acelerador, só saía podridão, só saía pecado, só saía miséria, só saía angústia, ou seja, nós éramos fracos, nós não merecíamos ser comprados por Jesus. A realidade é essa. Jesus olhou, esse carro, ele não vale tudo isso. Mas quer saber? Toma aqui o dinheiro. O meu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que eles passem a sair dessa condição e tenham uma oportunidade de ser um carro zero, de ser uma pessoa melhor, de ser realmente por dentro curado, sarado e liberto. O primeiro sentimento que deve haver no nosso coração, e ele jamais deve sumir do nosso coração, nós conhecemos a Cristo, é que Jesus morreu por nós, sem com que nós merecêssemos nada. Muitos aqui perderiam a família se não fosse Jesus, muitos aqui perderiam a sua vida, quem sabe há 5 anos atrás não estariam hoje aqui, porque estariam mortos. Se não fosse Jesus curar enfermidades, não estariam hoje aqui. Gente, se não é Jesus, eu não conheceria a Cristo, não teria a família que eu tenho hoje. Será que nós podemos dizer assim, glória a Deus, por aquilo que Jesus faz para as nossas vidas, não por aquilo que Ele pode oferecer? Porque deixa eu dizer uma coisa, quantos aqui gostariam de receber mais financeiramente que recebem hoje? Levante a mão. Só isso, gente. Tá, mas quantos ainda têm sonhos para realizar? Mas o fato de você ainda, assim como eu gostaria de ganhar bem mais que eu ganho hoje. Eu gostaria de ter conhecido a cidade do Wagner, há 2 anos atrás. A gente tinha se planejado tudo, não deu certo. Ano passado, pior ainda em função da pandemia. Mas eu tenho o sonho de conhecer o Rio de Janeiro ainda, né? Dar uma volta lá, o pessoal da Gema lá, né? Ir lá conhecer um pouco aquela cidade. Mas deixa eu dizer uma coisa,
Mas não é pelo fato de eu não ter realização de algumas coisas que me faz com que o sentimento da gratidão a Deus, ele deixe de existir no meu coração. O sentimento de gratidão a Deus, ele não parte por um benefício que Ele possa já ter nos dado, ou vai nos dar hoje, ou vai nos dar amanhã. Ele parte por aquilo que Jesus já fez por nós. Ou seja, eu não preciso ter, eu não preciso fazer, ele não precisa chegar até mim para que eu diga, glória a Deus. Teve 10 leprosos que chegaram em Jesus. Lucas capítulo 17 fala desse assunto, 10 leprosos. E Jesus chega e diz assim, ó, vão e se apresentem ao sacerdote, porque eles chamam Jesus. E eles se viram e vão em direção para se apresentar para o sacerdote, porque fazia parte da lei. Mas o que acontece? Percebe o quê? Que ele está curado. Os 10 haviam sido curados. Se você ler o texto, os 10 estavam curados. E um apenas volta, um apenas percebe que está curado, e ele volta para que agradecer. A palavra fala que ele volta glorificando a Deus. Ele volta glorificando a Deus, e Jesus pergunta, aonde? Não eram 10 que estavam? Onde é que estão os outros 9? Só você voltou? Ele era um samaritano. Só você voltou para agradecer? Deixa eu dizer uma coisa assim, irmãos, se nós não cultivarmos o sentimento de gratidão no coração, como o apóstolo Paulo fala também aqui no versículo 9, logo ainda mais justificado pelo seu sangue, seremos salvos para a sua ira. Desculpa, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, tem aquele versículo que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é Jesus. Bom pastor é Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa. Por mais que eu goste de você, né, o nosso casal, o nosso irmão e a mãezinha dele está aqui nos visitando, não conheço ele como conheço todo mundo aqui, a grande parte. Mas deixa eu fazer um comentário. Também a Rebeca é nova também, mas deixa eu dizer uma coisa. Gente, por mais que eu tenha carinho por você, eu não sei se eu morro por você. Não morro. E o inverso também é verdadeiro. Por mais que você diga, Léo, a pregação é boa, a igreja é bonita, gosto de você, gosto do Vicente, gosto da Thaís, gosto do Gabriel, mas acredito que você pensaria igual. A única pessoa na história que morreu por pessoas que não mereciam foi Jesus. A única pessoa. Nós não precisamos receber mais nada. Nós não precisamos ter dinheiro, nós não precisamos ter muitas coisas, nós não precisamos ter sucesso, nós já temos tudo, nós já temos Jesus. Nós já temos alguém que abriu mão de tudo. A palavra diz que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo, para que você hoje estivesse aqui numa condição de co-herdeiro, numa condição de salvação, numa condição de sacerdócio, numa condição de filiação de Deus, pela adoção. Ou seja, ele nos colocou numa condição que nós não merecíamos. Precisa de mais alguma coisa? Eu gosto de ver às vezes aquelas postagens, quando a pessoa ou está na beira da praia, ou está na beira de um rio ali, nas margens, e aí põe só os pezinhos mostrando e você, não preciso de mais nada. Na verdade, nós já estamos com os pezinhos na água há muito tempo quando conhecemos Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Nós já temos tudo. Nós só precisamos ter o coração agradecido e voltar para Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor fez na minha vida, me alcançando. Amém? Esse é o primeiro sentimento. Primeiro sentimento. Deixa eu dizer uma coisa, quando Davi, ele não estava assim, ó, de trás nas malhadas, ou seja, no curral, lá onde fica um termo mais chulo para o nosso tempo aqui. Ele não estava de trás das ovelhas, coitadinho de mim. Olha lá, eles estão jantando lá, ó. Samuel está lá com os meus irmãos, com meu pai, né? E eu estou aqui, coitadinho de mim. Pobrezinho de mim. Gente, esses dias são dias de levantarmos as nossas cabeças. Mas não para empinar o nosso nariz, para levantar, poxa vida. Verdade,
infelizmente pessoas têm ido a óbito, infelizmente o comércio está sofrendo, infelizmente a crise mental ela é real e ela é verdadeira, infelizmente nós estamos vivendo guerras políticas, infelizmente nós temos divisão dentro da igreja, que para mim o pior de tudo isso é a divisão dentro da igreja. Para mim o pior de tudo isso. Eu confesso para vocês que o pior para mim, pastor, o senhor está sendo, pandemia está afetando um monte de, está afetando. Mas se a igreja for forte, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é o que diz a palavra. É o que diz a palavra. Agora, Davi não se encheu de sentimento de coitadinho, de infeliz, de rejeitado, não. A palavra de Deus fala que quando Deus foi atrás dele, de trás das ovelhas, foi para fazer ele um príncipe. Quando Deus nos resgatou em Cristo Jesus, não foi para que nós nos achássemos coitadinhos ou baixássemos a nossa cabeça por situações, é para que a gente tenha gratidão no coração, porque nós já temos tudo que nós precisamos, que é Jesus. É Jesus. Se for da vontade dele, ele vai curar. Se for da vontade dele, ele vai fazer. Se Deus quiser abrir o mar, ele abre quantas vezes ele quiser, porque ele é poderoso para fazer muitas coisas. Agora o nosso coração não tem que estar preso a sentimentos humanos. Quando chamaram Davi, Davi disse: olha, não, eu não vou, cara, não vou, vocês estão lá, vocês já estão nessa reuniãozinha há tempo, não vou nem lembrar de mim. Não é isso, Davi. Onde é que é para mim ensinar? Onde é que é para mim ensinar? Davi foi assim. Sabe por quê? Porque ele tinha gratidão a Deus, porque quem ele era, não era o que Deus fazia da vida dele. Gente, hoje eu posso estar muito alegre aqui, muito alegre, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gratidão a Deus, ela não pode jamais sair do nosso coração, por aquilo que Jesus fez na cruz, morrendo sem você merecer, sem com que tivéssemos qualquer merecimento. Fulano era colorado, fulano era... Gente, não tem merecimento por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não tem. Eu poderia ficar só nesse sentimento falando, hoje de manhã também foquei mais nesse sentimento, porque, irmãos, nós não precisamos de mais nada, nós já temos tudo. Aquela viúva, quando ela veio trazer a oferta de duas moedinhas, os religiosos da época, eles traziam sacos e sacos de dinheiro. E Jesus, quando aquela mulher traz 2 moedas, Jesus, ela deu tudo o que tinha, ok? Deu tudo o que tinha. Irmãos, isso não significa que ela não tinha casa. Isso não significa que ela só tinha de fato 2 moedas no bolso. Quando Jesus faz aquela relação, que ela deu tudo, significa que Jesus não estava olhando para a oferta dela. Irmão, Jesus não olha para a oferta de ninguém. Jesus estava olhando para o coração. Jesus, quando disse, ela deu tudo, ela está entregando o coração dela aqui. Veio aqueles homens trazer um monte de coisa, mas essa mulher está entregando o coração. Ela está entregando tudo. Não vai ser só essas 2 moedas aqui, vai ser todo momento, toda hora, porque o coração dela agora é meu. Ou seja, Jesus enxergou naquela mulher, porque a gente enxerga 2 moedinhas, né? Convenhamos, irmãos. A gente enxerga a cifra. Só que Jesus enxerga o coração. E quando ele enxergou o coração, ele disse, essa pessoa, ela achou. Sabe, às vezes quem sabe a gente precisa reencontrar essa paixão novamente por Jesus. Reencontrar essa gratidão, que fica muito latente, muito forte, naqueles dias em que nós conhecemos Cristo, que a gente passa a fazer parte da igreja, a gente entrega o coração para Cristo. Isso tudo é muito forte, porque a gente sabe, tu era um pobre miserável, e de uma hora para outra tu é colocado num trono. É mais ou menos o que Jesus faz, né? Então é muito forte, só que vai passando os anos, e esse sentimento, ele vai, parece que abafando. Parece que Jesus precisa fazer mais coisa, né? Parece que o sacrifício não foi mais suficiente. Precisa fazer mais coisa. Ele precisa me dar isso, precisa me dar aquilo, ele precisa me alcançar aquilo outro. Não, ele não precisa fazer mais nada, e ele, se for da vontade dele, ele vai fazer. Agora, a gratidão tem que estar no teu coração e no meu. O segundo sentimento que eu quero falar é sobre o sentimento de responsabilidade. Abra comigo ali, em 1 Coríntios capítulo 9, é um outro sentimento de responsabilidade. Mas não é a responsabilidade exigida, é a responsabilidade vivida.
1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Então, o sentimento de responsabilidade é um sentimento de viver a vida coerente com a profissão da fé, com aquilo que fala. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. E aí ele continua no 18, nesse caso, qual é o meu galardão? Vamos parar aqui. Ou seja, Paulo, ele tinha um senso de responsabilidade, que aquilo que ele estava crendo, ele procurava viver. Quantos creem no poder da oração? Vou perguntar de novo, quantos creem no poder da oração? Quantos investem aqui 1 hora de oração por dia? Amém. A profissão, a fé mental ou intelectual, uma vez o Dani perguntou sobre isso, a fé intelectual precisa se tornar na prática. Quantos de vocês creem que Deus rompe através do jejum? Quantos creem aqui de fato? Eu creio. Agora não precisa levantar a mão, mas quantos têm, assim, nesse início de ano, jejuado? Desde janeiro até hoje, dia 28 de março. Quantos têm tirado um tempo para o jejum? A responsabilidade, nós gostamos de exigir responsabilidade dos outros, mas agora a responsabilidade aqui, eu tenho minha responsabilidade, o Cláudio tem a dele, a Anne tem a dele, a Corina tem a dela. Assim, cada um de nós tem responsabilidade. Paulo, ele carregava com isso, ele dizendo assim, olha, eu faço aquilo que eu vivo, eu prego o que eu vivo o que eu prego. Ele tinha esse senso de responsabilidade, esse sentimento, e nós como povo cristão, esse sentimento ele tem que nos mover. Me perdoem, irmãos, aqui não estou defendendo quem fez ou quem não fez, mas o que aconteceu na Câmara de Vereadores foi uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Sabe o que eu estou dizendo assim? Por quê? Porque uma das coisas que mais impede do ímpio, da pessoa ali fora, conhecer Cristo, é porque ela não enxerga Cristo. Ela não enxerga Cristo. Ela não vê Cristo na igreja. Ela vê a igreja mais interessada em dinheiro. Ela vê a igreja mais interessada em algumas posições. Sabe, é mais ou menos isso. Eu não estou falando de nós, eu falo de um contexto bem geral que a gente está vivendo. E aí as pessoas ali fora, então a primeira coisa, eu não sei se você já teve essa experiência de evangelizar alguém e você dizer, não, assim na minha igreja é diferente. Quem já falou isso? Eu já falei isso várias vezes. Porque a pessoa vem com tantos argumentos, porque pela irresponsabilidade de quem deveria zelar pela santidade, de quem deveria zelar pelo bom testemunho, de quem deveria zelar por aquilo que tem dentro de si. O Espírito Santo. Ou seja, Paulo, ele está dizendo aqui, e aqui eu quero que você abra Hebreus, não, coloca só para mim aqui, Dani, faz favor, Hebreus capítulo 4, Dani, onde é que está o Gabriel? Ah, tá. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Coloca para mim aqui que eu quero ler com os irmãos aqui. Olha só o que diz. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmão, eu não gosto de Big Brother, não aprovo quem olha de Big Brother, acho que quem olha perde um tempo danado. Sério mesmo.
Sério, eu não vou nem falar outras coisas. Mas assim, mas tudo bem. Mas nós já vivemos no Big Brother de Deus há muitos anos. Na verdade, nunca saímos. Porque nós podemos ser na frente de pessoas, mas diante de Deus nós vamos ser sempre as mesmas pessoas. Eu brincava hoje de manhã dizendo assim, olha, quando vai alguém visita lá em casa, lá, vamos dizer, se vai algum irmão se vai alguma visita, eu chego, Gabriel, meu filho querido, por favor, dá licença para que o irmão possa sentar aí, né? Vicente amado, tão amoroso, vem aqui meu filho, dá um abraço no pai. Dá um abraço no pai. Aí sai a visita, sai o irmão, né? Ô Gabriel, some daqui, guri, levanta isso aí. Vicente, não dá nem tempo de pegar o chinelo e a fofa. Mas o que acontece? É mais ou menos isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque nós gostamos de aparentar para as pessoas. Isso está no ser humano. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não quero ofender ninguém, tá, gente? Mas você já entrou na casa de alguma pessoa, foi visitar e a pessoa diz, não repara na bagunça. Não repara na bagunça. Gente, ninguém vai reparar na bagunça de ninguém. Nós estamos indo lá pela visita, não é? Pela visita, pelo café, para aquilo que vão nos oferecer ali, mas não repara na bagunça. E na maioria das vezes está sem bagunçado, né? As donas de casa vão me fuzilar depois no final. Mas assim, mas deixa eu dizer uma coisa, nós nos preocupamos muito com a opinião do próximo. O Conselho de Pastores não se posicionou porque se preocupou com a opinião pública. Silas Malafaia é um homem de Deus, Deus posiciona ele. Vamos posicionar junto? Não. Deus chamou Silas, a mim não chamou. Gente, vai chegar dias em que eu como pastor, e não vão demorar esses dias, poderei sair nas redes sociais sendo criticado por uma pregação que vão ouvir. Por quê? Porque não é só a questão que a gente está vivendo de protocolos e tudo mais, porque a igreja jamais vai aceitar a ideologia de gênero. Jamais vai aceitar a ideologia de gênero. Léo vai sair na Gazeta, vai sair no portal, Léo vai sair aqui, vai sair lá, ou pior, como veio a Folha de São Paulo fazer uma reportagem infeliz do hospital. Deixa eu dizer uma coisa assim, se nós vamos nos preocupar com a opinião própria, a opinião dos outros e não expressar realmente o que está no nosso coração, pega nesse lado agora sim, muitas vezes Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes não, Deus sempre conhece o nosso coração. Por mais que você possa estar me ouvindo, e quem sabe você possa estar pensando, não, eu não concordo com o Léo, eu não estou percebendo isso, porque eu estou olhando os olhos de todo mundo assim, todo mundo está, mas Deus conhece o teu coração, Deus está lendo o teu pensamento. Irmãos, não tem como nos escondermos de Deus, então nós precisamos ter o sentimento de responsabilidade, não por causa do irmão, mas por causa da minha responsabilidade com Deus, porque eu sou um sacerdote, porque eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantas vezes nós nos colocamos em condições de total falta de testemunho, de uma irresponsabilidade. Ah, mas ninguém viu, não importa se ninguém viu, Ele viu. Ele viu. Vocês podem ver que a gratidão, ela não está associada com aquilo que pode receber, ou já recebeu, ou enfim, ela está associada ao que Jesus fez na cruz. Percebe que a responsabilidade não está associada àquilo que nós fazemos diante dos homens, mas está associada realmente diante de Deus, a nossa responsabilidade como filhos de Deus. E Paulo ele traz isso, não tem como se esconder. Está instalado, as câmeras estão por todo lado do nosso Deus. No banheiro, no lugar que só entra uma pessoa, ou no trabalho, onde é só você que fica ali, não, está em todo lugar, Ele está te cuidando, te vigiando, e muito mais do que isso, não para punir, não para te botar num paredão, porque Ele nos ama, gente, Ele nos ama. O terceiro sentimento, eu parto aqui para a parte final, o terceiro sentimento está relacionado à preocupação. Quantos querem nesses dias se sentir preocupados? Se eu falar isso, o que as pessoas mais sentem é preocupação nesses dias. João capítulo 9, versículo 4, fala a que nós devemos nos preocupar. Os três sentimentos que devem mover o cristão: sentimento de gratidão, de responsabilidade e de preocupação. Olha o que fala João capítulo 9,
versículo 4. Diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esses três sentimentos moviam a igreja que de primitiva não tinha nada, eles são muitas vezes mais modernos que nós, essa é a realidade. Mas a igreja lá em Atos, esses três sentimentos moviam, eles tinham uma gratidão imensa pelo que Jesus fez. Eles tinham um senso de responsabilidade imenso, imenso. E eles tinham um senso de preocupação. Sabe por quê? Porque se Jesus retornasse, quem não tivesse conhecido ele ainda, partiria para o inferno. Esse sentimento é um dos sentimentos, não vou dizer mais escanteado no coração do cristão, mas esse sentimento de preocupação. Quantas pessoas vocês acham que estão entubadas ali, que o caminho não é a salvação? Que o caminho não é a salvação. Quantas pessoas você conhece que não estão no caminho de salvação? Eu conheço muitas pessoas, muitas, mas muitas mesmo. Pessoas que não entregaram seu coração a Cristo, pessoas que estão longe de Deus. A preocupação, o sentimento de preocupação é aquele que gera o senso de urgência na pregação do Evangelho e também o senso de urgência no cuidado dos convertidos. Por anos e anos, e de forma errada, nós nos tornamos como uma igreja católica apostólica romana. Atribuímos responsabilidades. Não, que isso, eu não sou padre, né? Mas se você olhar a atribuição, quem tem que buscar Deus é quem? É o pastor que tem que vir trazer a pregação para nós domingo, não é verdade? É o pastor que tem que orar, porque o demônio não sai da pessoa lá, e o pastor tem que estar ungido, tem que ir lá orar. Está precisando de um conselho, fala com o pastor, como se o pastor, não é errado buscar conselho, muito pelo contrário, deve se buscar, em pessoas nesse sentido. Mas gente, se tornou pastores com bola de cristal, onde a igreja não ouve mais a voz de Deus, não ouve o Espírito Santo, quem ouve é quem? São pastores, são líderes. Não é muito parecido com a igreja católica? Que atribui responsabilidade a alguns e tira a responsabilidade de outros, que tira o senso de preocupação. Quem tem que se preocupar que se a pessoa veio no culto ou não veio? É o pastor, é os líderes, é quem discipula. Mas deixa eu dizer uma coisa assim, sinceramente, quem já bateu o minguinho do pé? Quem já bateu numa quina, já viu estrela, já cantou lua de cristal, já vem tanta coisa na cabeça quando tu bate o minguinho, mas o minguinho é tão pequeno, que o corpo todo se dobra quando ele se machuca. Mas o que a religiosidade fez? Atribuiu isso a algumas pessoas. Ou seja, o senso de urgência e de preocupação, não, se o meu vizinho não é cristão, eu falei uma vez, convidei para o culto, meu colega de trabalho, eu não convidei para a igreja. O senso de urgência, sabe, o sentimento de preocupação de saber que, irmãos, não existe caminho para a lua, não existe caminho para um outro planeta, não tem, ou é céu, ou é inferno, ou é o inferno, ou é o céu, não tem 3 caminhos, não tem 4, não tem 5, ou anda com Cristo, ou não anda com Cristo, ou está andando num caminho largo e fácil de caminhar, ou está num caminho estreito e apertado, mas esse conduz para a vida eterna. Não tem como. Agora não tem como a gente não se desesperar com isso,
Porque você vê muitas e muitas pessoas, parentes, pessoas próximas de você, amigos, pessoas que você ama demais, você conhece pessoas e você percebe assim, nós não podemos andar indiferente com isso. Nós temos dentro de nós o sentimento da gratidão, o sentimento da responsabilidade, e todos eles apontam para o sentimento de preocupação. Você quer ver o teu nível de preocupação? Não responda para mim, e nem em público, mas responda para você. Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Vou dar um tempo para a gente meditar, porque essa palavra, ela fala muito forte comigo. Esses dias eu comecei a chorar a Deus o cristianismo, e eu comecei a me arrepender de alguns pecados, porque eu disse, o cristianismo que eu estou vivendo é longe, eu estou longe do que tu queres para mim. Eu me alegro com o ar-condicionado, me alegro com a estrutura da igreja, eu me alegro em ver a igreja crescendo, me alegro. Gente, mas o meu chamado é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Não tem, é outra coisa. Hoje, os pastores têm que ter reunião com o prefeito. Eu fico pensando, é bom estar lá com o prefeito, é legal, é interessante. Pastores são chamados para determinados encontros, reuniões, sabe? É bom estar nisso. Mas, gente, e o senso de urgência? Paulo fala, eu quero que você abra comigo, no que fala em 2 Timóteo capítulo 4, que ele fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos encerrar nesse texto, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver aqui uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo. E olha como ele começa, coloca para mim aqui, olha que legal isso aqui. Conjuro-te. Ele começa falando assim, conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo. Gente, você sabe o que significa isso aqui? Conjuro-te. Pelo amor de Deus, Timóteo, olha o que eu tenho para te falar agora. É mais ou menos isso. Timóteo, presta atenção no que eu tenho para te falar agora, em nome de Jesus, presta atenção nisso que eu estou te falando. A palavra conjuro-te, ela traz esse sentido de urgência. É óbvio que Paulo não falou assim com Timóteo, né? Que é uma... Não falou, fica tranquilo, Mateus. Isso que eu pensei em te chamar aqui para te usar como exemplo. Tu vê como Deus sabe, né? Mas olha só, é mais ou menos isso. Ele chama a atenção. Ele diz, pelo amor de Deus, Timóteo, presta atenção nisso que eu vou te falar. Olha o que ele começa a dizer, pela manifestação do seu, e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende e exorta com toda paciência e doutrina. Pois haverá o dia em que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas. Tu, porém, seja sóbrio e em todas as coisas, suporta as aflições. Faz o trabalho de evangelista e cumpre o teu ministério. Biblicamente, historicamente, Timóteo não tinha o dom de evangelista. Ele era pastor, Timóteo. Mas tirando essas questões assim, olha o que Paulo fala para ele. Cumpre o mesmo ministério de um evangelista. Ou seja, significa o quê? Fala do meu amor. Não importa se tu vai atrapalhar. Poxa vida, está todo mundo reunido aqui, tu pediu a palavra só para dizer para a gente se arrepender, Cláudio? Sabe aquela pessoa que é o estraga prazer? Eu quero ser como Elias. Elias foi o maior estraga prazer da sua geração. Eu quero ser como João Batista. João Batista era o maior estraga prazer da sua geração.
Jeremias. Irmãos, o que fizeram com Estevão? Eles babavam de tanta raiva por aquilo que Estevão falava. Estevão com um sentimento de gratidão, olhando para o céu se abrindo, com um sentimento de responsabilidade também, porque era uma pessoa que pregava aquilo que vivia o que pregava, mas também com uma preocupação para aqueles que estavam ouvindo ele ali, que ainda estavam longe de Jesus e ele pregando. O que nós queremos, receber carinho do governo, receber carinho, irmãos, eu estou muito feliz com perseguição religiosa, porque perseguição religiosa sinaliza um ponto muito importante para a igreja. É óbvio que eu não quero ser preso. É óbvio que eu não vou ser louco de dizer uma coisa assim. Mas isso é um sinal positivo para a igreja. É um sinal positivo para a igreja. Se nós não carregarmos conosco esse senso de preocupação como Paulo está falando para Timóteo. Você meditou. Nós estamos há 28 dias no mês de março, já passou fevereiro e já passou janeiro. Já passou praticamente 3 meses. E como está o senso de preocupação? O senso de preocupação não está só relacionado à pregação do Evangelho, quero observar também. Porque você vai pensar assim, é óbvio, a gente está com cultos fracionados, mas para pensar assim, na igreja, neste ano, do início do ano para cá, 3 famílias se desligaram da igreja. 3 famílias. Pastor, o senhor tem que avisar. Não, 3 famílias se desligaram da igreja. A gente tem mantido contato, são situações particulares, são situações de enfraquecimento da fé. Mas o senso de preocupação não quer dizer que eu vou pegar minhas coisas, vou lá na casa da pessoa, posso falar contigo, quero te falar de Jesus. Não, porque a pessoa já é evangelizada, mas o senso de preocupação também faz o quê? Com que a pessoa interceda. Observa quem você já não vê na igreja há pelo menos mais de 3 meses. Nunca mais vi. Pastor, onde é que está fulano? Não, fulano veio no culto de manhã. Não, fulano tentou botar o nome na lista, já não tinha mais lugar, estava na lista de espera. Não, fulano está afastado já há algum tempo. É mesmo? Ou seja, trazer aquele senso de preocupação. Porque quem sabe você não vai ser a pessoa que vai lá liberar a palavra, vai ser aquela pessoa que ninguém vai saber. Mas Jesus sabe, porque o Big Brother está ligado em você. Você vai dobrar o teu joelho e interceder por essa pessoa. Seja por qualquer pessoa, seja por uma pessoa próxima. Senhor, eu clamo pela tua presença. Faz o trabalho de evangelista. Conjuro-te, igreja. Nós estamos vivendo os dias, os finais dos tempos. Não é tempo de nos alegrarmos e engordarmos aqui dentro, como cristãos, e ser cheios de biblioteca bíblica dentro de nós. Conhecimento, ele precisa sair, extrapolar as fronteiras dessa cidade. A pregação, ela tem que chegar. Tem um conhecido aqui, eu quero encerrar com esse testemunho. A gente trabalha por rádio, por ramal e por rádio lá dentro. Mas eu trabalho muito por rádio. E ele é de uma prestadora de serviço dentro da empresa que eu trabalho, né? E ele sempre, quando falava no rádio, ele chegava: bom dia pessoal, tudo bem? Eu posso fazer a minha tarefa agora? Ele tinha que pedir autorização para acessar. Tudo bem, pessoal? Aí ele terminava, ele dizia: bom pessoal, bom serviço a todo mundo, Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Ele sempre fazia isso. Essa semana agora, ele entrou no rádio bem assim: eu preciso da liberação para acessar o A10, o A10 é um portão, eu preciso da liberação para acessar. E eu escutei aquilo ali, eu fiquei assim, ué, como assim? Será que mudou? Uma voz embargada? Eu deixei passar um dia, passou outro dia, a mesma coisa, ele, preciso da liberação para... Mas assim, eu peguei o ramal e liguei para ele assim, falei bem assim com ele: olha, eu não vou dizer o nome dele, tá? Ô fulano, eu estava te ouvindo aqui, eu não tenho nada a ver com a tua vida, tá? Mas você sempre foi espontâneo, você sempre alegrou todo mundo no rádio.
né? O que está acontecendo? Olha como é que tu está falando, tu está bem. Eu só não tenho dinheiro, o resto eu posso te ajudar. Eu sempre brinco com todo mundo. Porque não tem piada. Às vezes, piada para tu quebrar o gelo também. Às vezes eu ligo para os guris lá e diz assim, o que tu precisa? Eu precisava realmente de uns 20 mil reais. Né? Eu precisava. Mas se não tem, eu preciso, aí eu falo negócio de serviço. Mas é só para quebrar o gelo. E eu disse para ele, cara, o que está acontecendo? Gente, ele deve ter 50 e poucos anos. Ele tem mais ou menos essa idade. Ele disse, Léo, eu estou passando por um problema familiar terrível que eu quero conversar contigo. E eu disse assim, olha, eu acredito em Deus. O senso de preocupação, ele te abre a porta para a pregação do Evangelho. Está entendendo? E eu disse assim, olha, o que eu posso fazer contigo é sentar e orar contigo. Ele, não, eu acredito, Léo, eu acredito em Aparecida, eu acredito em ele falou de quem ele é de volta, e eu disse assim, olha, eu creio em Deus, mas vamos sentar, porque o senso de preocupação te coloca em lugares onde você vai ser o libertador. Como nós cantamos aqui há pouco, ele liberta, e aí o que acontece? Então vamos sentar, vamos conversar, e vamos orar juntos, porque a obra não sou eu quem faço, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo resolver entrar na vida dele, tomar a vida dele, quem sabe nós vamos estar batizando ele daqui uns dias. Sabe, a questão mas nós precisamos ter o senso da preocupação. Há muitos anos atrás se fazia a lista de quem era a meta, de quem pregaria o Evangelho, para quem você pregaria o Evangelho. E aí, gente, como é que estão esses sentimentos dentro desse coração? Vamos botar de lado o abatimento, a preocupação. Eu não admito ninguém na igreja, e não aceito como pastor, isso para mim, eu fico chateado pra caramba, ver alguém passando necessidade entre nós. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Mas eu estou tão preocupado com essas coisas, Léo, não tem necessidade. Nós ajudamos tantas pessoas que não têm essa necessidade. Eu sei da condição de muitos aqui. Muitos nós tivemos a oportunidade de ajudar. E ajudamos sempre que precisamos. Mas não vamos deixar esses sentimentos do mundo tomar o nosso coração. O que move o cristão é a gratidão, é a responsabilidade e é a preocupação por aqueles que não conhecem ainda Jesus. É isso que nos move. Hoje de manhã a gente tentou cantar, né, Dani? Não sei se o Fábio conhece. Os acordes. Quem conhece esse louvor, e se o Fábio conhece, sobe aqui, Fábio. Mas aí tenta se virar nos 30. Mas quem conhece aquele louvor assim? Sendo eu pecador, tu me amaste, como prova Jesus enviaste, muito mais agora, reconciliado ou justificado? Amém. Alguém conhece esse louvor, gente? Pelo amor de Deus, não? Nós não merecíamos nada do que nós temos hoje e possamos ter e alcançar. Que o nosso coração se enche de gratidão, que o teu coração se enche de gratidão. Vamos orar? Vamos orar. Queria convidar você para ficar de pé.